Estamos iniciando mais um programa Evangelho e Espiritismo em sua mais simples expressão. Nesses programas, nós fazemos um estudo, um acompanhamento, capítulo por capítulo, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Trata-se de uma obra básica de Allan Kardec que é dedicada à análise do ensino moral de Jesus, conforme ele definiu na apresentação. Então, nessas condições, Allan Kardec estuda os aspectos da vida, dos ensinos de Jesus, sempre sob essa ótica ampla da questão moral. E hoje, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. Como sempre, Allan Kardec inicia o capítulo colocando versículos de um Novo Testamento. E a partir daí, ele tece os seus comentários e depois introduz também as instruções dos Espíritos. Para o capítulo 7, Allan Kardec selecionou um versículo de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Essa frase, registrada por Mateus, é muito interessante. E aqui nós temos duas considerações de início que nós temos que destacar. A bem-aventurança, o significado dessa palavra, a questão dos pobres de espírito. E mais uma vez, em torno de todas as afirmativas, de todas as expectativas criadas, com o Sermão das Bem-aventuranças, o significado de Reino dos Céus. Então nós vamos contar agora com o Flávio para iniciar as suas considerações sobre esse versículo de Mateus. Bom, essa passagem, ou melhor, esse versículo de Mateus, insere-se dentro do quadro do Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é onde, dentro do Novo Testamento, a gente pode dizer que estão sintetizadas as máximas de Jesus, os seus principais ensinamentos. E há todo um simbolismo em torno desse momento no qual Jesus proferiu essa mensagem. Ou seja, a ideia de monte, por exemplo, a ideia de montanha. Quando a gente fala em Sermão da Montanha, a gente pensa simbolicamente na ideia de elevação, porque a montanha nos convida a isso. Quando a gente olha uma montanha, ela naturalmente nos convida a olhar para cima, a procurar o seu cume, a procurar o seu ponto mais alto, assim como um monte. Então, ao se falar em Sermão do Monte, Sermão da Montanha, a gente está falando de um sermão ou de um discurso que procura ou visa a nossa elevação espiritual. Então, Jesus, ao falar dos bem-aventurados, ele está falando de uma felicidade, mas de uma felicidade destinada ao futuro. Uma felicidade destinada a uma determinada circunstância, a uma determinada condição espiritual. Ou seja, o bem-aventurado é um espírito que se encontra em circunstâncias ou em condições favoráveis para entrar nesse processo de elevação espiritual, consoante as mensagens ensinadas por Jesus. Então, o bem-aventurado não tem necessariamente uma trajetória fácil, uma trajetória de facilidades
mas é uma trajetória permeada por aquilo que Jesus coloca aqui, que muita gente vai dizer que é contraditório, mas não é. É aquilo que é necessário para o burilamento espiritual dele. Ou seja, o bem-aventurado é um espírito que ele vai entrar num processo de harmonização. Ele vai entrar num processo de correção dos seus erros do passado. Ele é um espírito que, por meio da lei de causa e efeito, quando ele entra nesse processo de conscientização, que não cabe a ele mais repetir os erros do passado, mas corrigir, sanar aqueles débitos que ele cometeu até aquele momento, do ponto de vista espiritual, ele tem que se harmonizar. Harmonizar perante a lei de amor, perante aqueles que ele provavelmente lesou. Então, daí vira essa série de problemas, essa série de reajustes. Isso significa, então, que na visão espírita, as bem-aventuranças não têm qualquer ideia de privilégio, né? De exclusivismo, ao contrário, né? São pessoas que são escolhidas, chamadas, convidadas para a execução de um determinado programa, de uma determinada proposta. Sim. Essa que é a ideia. Sim, aí cabe a cada um aceitar ou não o convite. Então, a ideia de bem-aventurança é um processo. Na verdade, o espírito ele adentra num ciclo evolutivo, numa nova etapa evolutiva de ascensão espiritual rumo à luz de Jesus. E aí, nessa questão aí do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, essa proposta, né, de Jesus, esse convite, bem-aventurados os pobres de espírito, como é que nós podemos entender essa expressão, pobres de espírito? É interessante a gente olhar essa questão de pobres de espírito, porque muita gente tende a entender exclusivamente do ponto de vista material. Porque o próprio Kardec, ele vai, tanto até os espíritos aqui, vão nos dizer que pobre de espírito se refere aos humildes, se refere à humildade, o que é correto. Mas há um discurso que tende a dizer que se refere àquela humildade material, ou seja, pobre como sinônimo de humilde. Então, uma pessoa que está em estado de pobreza material seria uma pessoa humilde. Então, bem-aventurados os pobres. Ou seja, aquela pessoa, então, por estar em um estado de pobreza material, seria naturalmente um bem-aventurado. Não seria isso que Jesus queria dizer. O sentido de bem-aventurado, os pobres de espírito, teria um sentido específico. E para a gente entender melhor, a gente teria que ver uma questão mais no sentido não de ser um pobre de espírito ou mas no sentido de ser um pobre no espírito. Quer dizer, significa sempre uma visão espiritual. Espiritual. Uma interpretação espiritual relacionada com pobreza. Na verdade, é que é um problema assim, que a gente encontra muito nessas traduções, pobres de espírito. E, mais atualmente, tem tido traduções que colocam pobres em espírito. Mas talvez o que explicam é que trata-se de uma expressão idiomática da época, vertida para o grego, que significaria pobre no espírito. E no espírito referiria-se a algo interno, porque espírito refere-se, nesse contexto aqui, à mente.
E mente, naquela época, englobava tanto o coração como mente, era algo integrado, ou seja, as disposições interiores de um indivíduo. Quer dizer, não havia nenhum aprofundamento, nenhum esclarecimento maior sobre as questões espirituais, a separação entre uma atividade de natureza mental, de sentimental, e nem uma visão mais espiritualista, propriamente dita, de uma forma aprofundada. Não, mas de maneira alguma o sentido era material aqui. Então não se tratava de uma pobreza material. A pobreza aqui que Jesus estava falando era a diminuição, se fazer pequeno em algumas disposições internas, em algumas predisposições internas. Então nós vamos, inclusive, daqui a pouco fazer uma pausa para o intervalo, mas está ficando claro, né, para nós que essa expressão bem-aventurados os pobres de espírito, ela tem um significado que o Espiritismo pode esclarecer a partir da certeza da imortalidade da alma e conhecendo-se os atributos da alma, né? Os atributos do ser, independente da sua condição corpórea. Isso é que é muito importante. Quer dizer, a expressão não tem nada a ver com uma característica de faixa social, de situação de vida material, mas é uma situação de natureza espiritual. Nós voltaremos, né, após o intervalo, com mais comentários sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo.